A minha primeira pergunta é, doutora, comece contigo. Para a gente começar, o que são exatamente os transtornos do neurodesenvolvimento? E em que momento eles começam a se manifestar? Bom, então assim, os transtornos do neurodesenvolvimento, tá, como o próprio nome, assim, né, parece redundante, mas ele precisa estar presente desde o início, né, dos primeiros anos ali da infância. Muitas vezes o que que acontece? Hã, Dependendo, né, da intensidade dos sintomas, acaba que eles vão sendo, mascarados, ou as pessoas, às vezes, se é muito sutil, eles não conseguem muitas vezes identificar, né. Às vezes é uma criança, de pais de primeira viagem, então eles acabam não conseguindo, identificar ali que algo não vai bem, né. Por isso mesmo que as crianças precisam ter o acompanhamento ali com o seu pediatra, né, e de preferência o mesmo profissional, porque aí ele vai ter uma base do acompanhamento, porque às vezes as pessoas não se dão conta, né, leva hoje numa consulta, leva, o sabe, então ele não conhece aquela criança, né. Quando tu tem ali um profissional, um pediatra que está ali acompanhando a criança todo mês, ele tem uma base, né, da criança, como é que a criança estava no mês anterior, o que que aconteceu. A família também cria um vínculo com aquele pediatra, né, então é mais fácil esse acompanhamento, tá. Mas em vias de regra, os transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão presentes, assim, desde os primeiros anos de vida, tá. E eles, né, as pessoas, né, conhecem, o transtorno do espectro autista, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, então esses são os principais, tá, transtornos do neurodesenvolvimento. Mas eles podem ser diagnosticados a qualquer momento da vida, tá. Tem pessoas sendo diagnosticadas na vida adulta, na adolescência, né, mas uma coisa que é importantíssima é que ele precisa ter esses sinais desde a infância. Não pode ser uma alteração do comportamento que começou na vida adulta. "Ah, nunca teve nada antes e começou tudo na adolescência", não. Podem ficar mais perceptíveis à medida que você tenha mais demanda, mas se tu, né, tu precisa encontrar indícios lá nos primeiros anos de vida, porque senão não é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se começou a ter alterações apenas na adolescência, apenas na vida adulta, tem que se buscar outros transtornos então. Perfeito. Então, como nós falávamos antes nos bastidores, e vai ficar mais fácil para quem está nos assistindo, talvez seja importante a gente falar então dos marcos do desenvolvimento, para que as mães, né, para que as avós, as pessoas, as cuidadoras, quem tem contato com essa criança, entenda e consiga perceber essas alterações. Doutora, então, quais são esses marcos do desenvolvimento? Para que facilite o entendimento de quem nos assiste. Como nós estamos falando dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, por exemplo, na questão do autismo, né, qual que é a base do diagnóstico? Quais são as principais alterações que a gente encontra? É o déficit de comunicação social, né, e a questão de um comportamento mais restrito, com interesses mais restritos, né, ou com movimentos repetitivos, né, que a gente conhece como estereotipias, tá. Então é importante que eles tenham, né, que eles consigam ter esses 2 critérios ali, tá, e principalmente que seja em um grau que traga prejuízo. Tá, porque, às vezes as pessoas assim: "Ah, tá, então agora", porque se a gente for ver, tá, cada um de nós, a gente acaba tendo algumas, né, se a gente for ver as pessoas hoje em dia, ainda mais, assim, com tanta divulgação de informação, eles têm utilizado muito aquelas listas, né, o checklist, né. Então assim, se a gente for ver, a gente tem alguma coisa, assim, algum comportamento, tá, mas, assim, às vezes a gente esquece de pensar: "Mas que prejuízo que isso me traz?",
entendeu? Então, para a gente não banalizar também, né, a questão do transtorno. Acho que esse é um grande recado que a gente precisa trazer aqui. Uhum. Porque, assim, o transtorno do espectro autista, gente, ele é muito grave, né? A gente não pode, de forma alguma, banalizar. Ele é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais graves, sabe? Então, quando a gente acaba banalizando, a gente acaba fazendo com que o sofrimento de vários milhões de famílias que têm uma condição que é grave, parece que não tem valor, sabe, parece que fica diminuído, né. Então a gente tem que ter esse entendimento, tá. Para ser transtorno tem que trazer prejuízo. Se eu consigo, né, ter algumas alterações, mas aquilo ali eu tenho minha vida, eu consigo, sabe, não que quem tenha o autismo, né, com as intervenções não consigam ter a sua autonomia. É para isso que a gente quer diagnóstico precoce, intervenção intensiva, né, e buscando sempre informação e tratamento e terapia, é para que eles consigam ter uma autonomia, né, mas eu digo para fins de diagnóstico, tá. Então, nesses casos, hã, tem uma questão tem o que que a gente observa? Atrasos de fala, né, a criança, né, ou um atraso ou uma fala que é, inadequada, né, uma fala por exemplo, eu tenho crianças aqui que chegam e a criança fala tudo, ela fala. Mas ou ela fala ecolalias, que são repetições, né, ou tu tenta fazer um diálogo com aquela criança e ela te traz outra coisa. Tu faz uma pergunta, ela te traz outra coisa. Então, assim, ela não está se comunicando, né. Então mas a grande maioria vai ter um atraso de fala mesmo, né. Então 1 ano e meio, 2 anos, a criança que não fala nenhuma palavra, né, ou fala pouquíssimas palavras, ou fala de alguma forma que tu não consegue entender, né. A questão da interação, do compartilhamento da atenção, né. A criança ali, desde dos 2 meses, ela começa a ter um contato visual, entendeu. Então, a gente observa porque a questão de um diagnóstico, né, precoce, ou eu gosto de falar mais da identificação de sinais precoces. Porque assim, não que tu queira sair dando diagnóstico com 9 meses, 1 ano, né, mas se eu tô identificando que aquele bebê que tem 2 meses, né, 4 meses, tá ali, a mãe amamentando, o bebê tá ali alheio, não faz o contato visual com a mãe, né, tu chega ali com 5 meses para brincar com o bebê, né, fazer aquela tu começas a conversar, o bebê ele tem os balbucios, a lalação, sabe, e tu vê que aquele bebê não tem intenção comunicativa nenhuma, gente, acende o alerta, tem alguma coisa aí que não está desenvolvendo adequadamente, né. Por quê? O bebê, a criança pequena, como eu digo assim, ele precisa de cuidador. Mãe, pai, vô, né, ele precisa da pessoa. Ele não precisa de brinquedos caros, sabe, Preciso de presença. ele precisa de presença, é isso que vai desenvolver a criança, né. Tanto que a gente dá um brinquedo, o que que eles fazem? Eles ficam com a sacola, com, né, se for um pacote de presente colorido, eles ficam ali, se faz barulho, é isso, né. O brinquedo, né, vocês não dão nem às vezes olham ali, jogam, né, dependendo da faixa etária do bebê, explora ali, mas não é isso, né. Então a gente precisa conversar, cantar, é um cuidado, né, e isso não é uma questão assim: "Ah, eu tenho que estimular toda hora", é no cuidado que a gente estimula. Tu vai trocar a fralda, tu vai conversando, tu vai chamando a atenção dele sabe, e a criança ela busca o olhar, ela busca a face, né, a criança típica, né, enquanto que a criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, um transtorno do espectro autista, ela foge. Ela vai se prender no ambiente, né, se ela tá brincando ou ela tá ali com algum objeto,
Se tu chega, ela se fixa no objeto, ela não te olha, né. Se tu vai tentar compartilhar atenção, ela fixa no objeto. Enquanto que as crianças que são típicas não, elas querem o olhar, elas querem a pessoa. Elas chegam na sala, identificam ali um brinquedo, elas vêm mostrar para o pai, para a mãe, sabe. Ali tu vê que tem um compartilhamento da atenção, né. Criança é sociável, criança gosta de outras crianças. Tu vê um bebê, né, vê outros, assim, outras crianças brincando, ele já começa a rir, ele já se joga para frente, eles querem, né. Então uma criança que tá ali no meio de um parquinho, um monte de outras crianças e ela se encolhe, ela começa a chorar, ela tá incomodada, irritada, ela quer sair, acende o alerta, né. Josi, e trazendo isso para o ambiente escolar, quais são os primeiros sinais? O que os pais precisam observar? No ambiente escolar, a gente sempre procura, orientar os professores, né, que fiquem atentos, porque tem uma especificidade no mundo, né, escolar que difere, né. Nas famílias hoje, as famílias cada vez têm menos filhos, né, cada vez a gente tem menos primos, as famílias elas reduziram muito. Quando éramos crianças, nos reuníamos nas casas dos avós, 10, 15 primos, nos reuníamos e a família era capaz de observar se a gente interagia com o primo, se a gente brincava com o outro, como que a gente brincava, se a gente brincava de casinha, como que era essa brincadeira, né? Hoje as famílias são muito enxutas, menores, e também a socialização com os pares de idade na família acaba sendo menor, né? Então, as escolas se tornam um espaço em que essa observação do mundo social é muito promissor. É onde a gente consegue, de fato, ver eles, né? Porque às vezes, quando a gente questiona o professor, estamos avaliando uma criança, né? A gente pergunta para o professor, mas ele brinca com o colega? O professor, sim, brinca. E aí, se você vai lá olhar, daí ele fala, e era o colega tá aqui ao lado, ele tá aqui com o carrinho dele e tal, do lado do outro, mas ele tá brincando com o objeto, né? Então, o professor é que precisa ficar atento a isso. Como é essa brincadeira? Ela é uma brincadeira de fato qualificada, eu tô aqui interagindo com ele, nós estamos fazendo parte do mesmo jogo simbólico. Outro comparativo é em relação à fala, ao desenvolvimento da linguagem. A família, ela não tem muitas vezes um parâmetro para saber, mas na escola o parâmetro existe. Ele está comparando com os outros, né? Não que toda criança tem que se desenvolver aquela palavra naquela mesma idade ou aquele número de vocalizações mesmo, mas se compara muito porque existem os marcos do desenvolvimento. Uhum. E também a vida na escola, para crianças, elas lancham, então tem toda a questão de seletividade alimentar, por exemplo, né, que já são percebidas na escola, a interação com os outros, o desenvolvimento da linguagem, as questões acadêmicas, quando a gente sai mesmo, apenas do TEA e se volta para daqui a pouco transtornos de aprendizagem, o TDAH, então isso também é muito importante essa observação escolar. Então é necessário que os professores fiquem atentos a isso e desde sempre, né? E importante também é que os educadores façam o registro disso nos pareceres. Isso é fundamental, porque às vezes a gente quer colocar aquilo que a criança sabe fazer neste documento, né? Porque é o documento que fica da família. Mas também é importante a gente registrar nesse documento o que a criança tem dificuldade de fato. Porque hoje, quando vamos avaliar adultos, e a gente diz assim, como era? Como que era quando tu era criança, ou mesmo adolescentes, né? E aí eles dizem assim, mas eu não sei. Daí tu vai buscar esses documentos e quando tu vai encontra que tinha dificuldade de socializar com os colegas, que tinha dificuldade na linguagem, né, tá ali fundamentado. Então tu tens isso como um aporte histórico desse sujeito, né, quando tu vai olhar lá na frente também é importante. Eu avaliei há pouco um adolescente de 16 anos
e fosse fundamental os pareceres escolares da educação infantil dele. Lá estava tudo isso que a Marcela trouxe na fala dela, dessa construção, né? Estava lá na primeira infância. Naquele momento não tinha a minha leitura que tem hoje. E hoje ele tem prejuízos. Naquela época, os prejuízos ele eram muito pequenos, mas hoje, na adolescência, o TEA dele traz prejuízos. Na socialização com os pares, ele está tendo muita dificuldade. Mas o diagnóstico não teria sido possível hoje, porque é um Se não houvesse. se Uhum. não houvesse esse histórico, né? Estamos falando de um menino que não tem pai, não tem mãe, não tinha onde buscar, né? Então, ali nos documentos a gente conseguiu. Então, é muito importante isso tudo na observação do educador, na observação da família, mas também nos registros, né? Escolares. Perfeito. Porque às vezes, perdão, sabe o que que acontece comigo muitas vezes? Vem justamente isso no parecer, tudo que a criança faz. Não vem relatando as dificuldades da criança, mas quando os pais são chamados para conversar na escola, aí eles detalham tudo que a criança não faz. Verbalmente. Verbalmente. É porque é muito difícil, e eu como educadora sei, tá, o quanto isso é, nós colocarmos num documento aquilo que a criança tem dificuldade, porque o professor, ele leva em consideração que a família guarda esse documento para sempre, né? Eu tenho um filho de 24 anos e eu tenho lá os pareceres dele desde quando ele tinha um na escola, né? Quer dizer, é a história deles, né? O doc guarda isso. Então existe essa importância, né, que o professor dá. Mas hoje discutindo, né, o neurodesenvolvimento e constatando que isso é tão importante, eu acho que os professores eles vão se dando por conta, e momentos como esse também servem de alerta para que o professor possa entender a importância que tem Esse relatório contribui no diagnóstico, né? Na construção desse diagnóstico. Antes da gente trazer isso para a Kelly, para falar sobre a questão da restrição, eu queria só mais um questionamento. Existe uma linha muito tênue entre as dificuldades de aprendizado e um transtorno do neurodesenvolvimento. Como que a escola faz isso, além de tudo que tu já colocou, dessa importância desse parecer? Mas como fazer isso dentro da escola, né? Tu diz de diferenciar isso de compreender esse processo. Quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem, nós estamos falando de momentos que são passageiros. Eu estou com dificuldade de aprender o cálculo da edição. Eu estou com dificuldade, não consegui ainda. Não foi a mim trazido de uma forma que eu conseguisse até entender este processo. Então, eu estou nesse momento com dificuldade de aprender esse conteúdo. E se vier de uma forma mais concreta, se me ensinar de outra forma, se eu sentar com meu colega do lado, se eu trabalhar com uma experiência, eu vou conseguir aprender. Isso é uma dificuldade. Ela é de ordem passageira. Conforme a gente trabalha, a criança tem capacidade de evoluir. Um transtorno nesse dá a nível neurocognitivo, né? Então não há uma cura, né? Vamos pensar na própria dislexia. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de aprendizagem e tem grave. O sujeito tem o diagnóstico de dislexia, faz esse diagnóstico ao longo da vida, e mesmo que ele tenha intervenção, tratamento, ele vai permanecer com uma ou outra dificuldade ao longo do tempo, né? Então, o meu paciente, que eu tive mais velho, disléxico, hoje tem 33 anos, e ele diz assim: eu ainda troco o G e o J, eu não posso crer. Então, por mais que tenha sido amplamente estimulado na trabalhar a questão de fonema, grafema, né? Ele ainda permanece com essas trocas. Então, ele tem hoje macetes que a gente foi desenvolvendo, né? Para que ele possa ir pensando nas palavras, mas se ele usar da memória, ele não consegue saber, ele não diferencia um do outro ainda. Então, o transtorno ele permanece durante a vida, né? Vai amenizando conforme se trata, conforme vai se estimulando esse sujeito, mas ainda há, né, resquícios que aparecem ao longo da vida. Perfeito. Kelly, agora sim, como trabalhar a seletividade? Assim, com a tua experiência na prática clínica,
Como conduzir? Pois é, então eu estava ouvindo vocês comentando, né, e é uma questão muito de observação, né, então é desde digamos, da fase da introdução alimentar, né, no momento que a criança, na verdade, começa a comer, então começa com os primeiros estímulos, né, a partir dos 6 meses, onde a gente começa a colocar alguns tipos de alimentos, né. Uma coisa que é importante, né, que nós estávamos comentando antes, é, a criança provar desses alimentos de diversas formas, né. Então, pelas recomendações, né, do guia, alimentar para crianças até 2 anos, que é o momento que a gente tem a questão grande de estímulo e que muitas vezes a gente começa a perceber algumas seletividades ali bem no início da primeira infância, é é trabalhar então de tipos de alimentos, com texturas diferentes, com sabores diferentes, né. E aí uma das recomendações que a gente tem para a gente dizer que uma criança é seletiva, né, é muito pesado dizer assim: "A criança não gosta de determinado alimento". Então eu preciso primeiramente oferecer esse alimento 10 vezes de formas diferentes. E isso também às vezes é um desafio para a família. Por quê? Porque se é uma criança que já apresenta algumas características, né, que vocês estavam comentando, principalmente de comportamento, uma criança que fixa só num determinado objeto. Então, vamos supor, você coloca a criança para comer numa cadeira e ela fixa no prato, ela fixa no talher, ela fixa num copo, porque às vezes tem um estímulo colorido ou tem alguma coisa diferente, muitas vezes ela não vai querer comer aquele alimento porque ela fixou em outra coisa. Aí muitas vezes o pai e a mãe dizem assim: "Não, ela não gosta de comer, ela nem pegou aquele alimento". Então eu tenho que oferecer daqui um pouco em forma diferente. Então primeiro eu dou para a criança para pegar, para ver a textura, ver o sabor, cheirar, né. Daqui um pouco para ver a temperatura, o que que é quente, o que que é frio, que também é interessante a gente observar. E também, muitas vezes tenho que dar na colher. Então, oferecer de diversas formas, né, e em vários momentos. Então, às vezes, na alimentação da família, que isso é uma coisa importante, né, não colocar muito só a criança para comer separado, às vezes a gente percebe muito assim, ó, primeiro eu tenho que dar a comida para a criança e depois eu vou comer, né? A criança é um membro da família. Então, se a gente está trabalhando questões de comportamento, de convivência social, uma das melhores formas da gente conviver é a alimentação, né? Eu sempre digo assim, que é muito bom comer em companhia, né? É muito ruim comer sozinho. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo questões até de compulsão alimentar quando a gente come sozinho. É muito difícil tu comer muito quando tu tá comendo com alguém, porque tu tá interagindo, tu tá conversando, né? E tá fazendo outras coisas. Então, isso é importante. Quando a gente vai trabalhar a questão da alimentação e da seletividade, um dos primeiros passos mais importantes é colocar a criança como membro da família. Então, colocar a criança na mesa, comer, né? Ter um ambiente adequado para essa criança comer. Então, não é no sofá, não é na frente da televisão, não é na frente de um celular, é ter uma cadeira, ter um lugar específico, ter um lugar na mesa para ela se pertencer àquele espaço. Aí, a alimentação nos primeiros 6 meses ali, quando a introdução alimentar, a gente tem algumas questões que são mais específicas para a gente trabalhar a questão, de textura, sabores e assim por diante, né. E algumas recomendações que principalmente a gente não utiliza o sal até 1 ano. Por quê? Porque a gente tem que dar esse alimento para que a criança conheça o sabor. Então, o momento que sabor que tem um feijão, que sabor que eu tenho num arroz, que sabor que eu tenho, numa melancia, que sabor que eu tenho numa banana. E se eu coloco sal, se eu coloco muita gordura, se eu coloco muito outro tempero, eu tenho o sabor do tempero. E aí a gente não tem como identificar se ela gosta ou não gosta. Então a gente vai trabalhando isso. Então, primeiro, oferecer esses alimentos de 10 formas diferentes, em 10 momentos diferentes, né? Colocar essa criança para comer em grupo, em família, né? E aí muitas vezes a escola também faz esse papel, né? Que às vezes a criança come sozinha em casa, quando vai na escola, ela olha os outros comendo e aí a gente percebe que ele não é que ele não gosta daquele alimento, às vezes ele nunca provou, ou às vezes ele não tinha alguém que era muito parecido com ele para se espelhar no alimento. E em casa, a criança tem muito esse vínculo com os pais, com o pai e com a mãe.
Então, se a criança, se ela vê o pai e a mãe comendo determinado alimento, é o espelho dessa criança. Então, essa criança vai querer comer aquele determinado alimento, né? E aí, bom, então, assim, como é que eu posso ver que essa criança é seletiva, que essa criança não quer, né? Então, nos primeiros momentos, a gente vai oferecer dessas formas, vai trabalhar com essas questões. Observei lá, mais ou menos, com 3, 4 anos, que essa criança repugna esse alimento. Você coloca esse alimento para ela, de diferentes formas, e ela joga fora. Ela tem um ato, às vezes, meio agressivo, muitas vezes. Pega aquele alimento e coloca fora. Ou você coloca aquele alimento, ela nem olha para aquele alimento, né? E então isso é um sinal que a gente começa a observar. Às vezes faz até ânsia. Exatamente. Olha e faz aquela sensação, né, de ânsia mesmo, como tu disse. Então, isso aí a gente tem que observar. Aí a gente vai ver diversas questões. Então, o que é importante a família observar? É um alimento específico? São vários alimentos específicos? Qual foi o ambiente que foi fornecido esse alimento? Daqui a pouco foi uma situação muito agitada, às vezes teve uma situação familiar, alguma outra, né? A criança às vezes comeu e passou mal, né? Então teve às vezes uma dor de barriga, vomitou, aí associa porque é aquele alimento, né? Então tem que observar. Bom, tirando todas essas questões, essa criança não come determinado alimento, aí a gente vai trabalhar que aí pode ter alguma questão ligada à seletividade alimentar. Mas primeiro a gente tem que analisar tudo isso. Porque hoje a gente vê muitas vezes crianças, né, que ou às vezes já tem um diagnóstico de algum transtorno de neurodesenvolvimento, que a família chega e diz assim, ele já é seletivo. Sim. Né? Ele já vem padronizado. Por quê? Porque isso tá lá na característica que é uma das questões lá do checklist que foi colocado. Então, ele tem que ter isso, e ele é seletivo. E às vezes não é que ele é seletivo. Não é o hábito alimentar da família comer determinado alimento. Né? Então, assim, ele é seletivo para consumir, digamos assim, carne. Né? Mas é que um pouco a forma que é feita aquela carne não é a forma que a criança gosta daquela carne. Então, lembra das 10 cores diferentes? Então, às vezes tem isso. Então, a gente tem que observar todo esse contexto para entender a seletividade. Perguntar justamente isso que tu dissesse, por exemplo, as pessoas a criança já foi diagnosticada, ela já tem esse rótulo, ele é seletivo e ele já é grande. Eu consigo reverter isso? Como que eu faço agora para mudar esse hábito? Além da família trazer para a mesa, né, e servir todo mundo junto, porque também tem a questão emocional, afetiva, construção de vínculo, laços. Mas como que eu consigo mudar agora, que ele já é grande? Quando a gente tem essa observação de formação de hábito alimentar, né, que isso a gente vai construindo nos anos, e a gente também, como adulto, também às vezes tem alguns hábitos que trazem da infância e tem outros que a gente vai melhorando no decorrer da vida. Né? Porque a gente somos seres humanos em construção, né? E aí a questão da formação do hábito. A gente tem sim como melhorar, né, na parte da alimentação. Vamos supor, tem uma criança lá que tem uma dificuldade vamos dar um exemplo bem claro, que é de comer carne. Às vezes tem crianças que têm uma característica, principalmente a carne vermelha, carne de gado. Come às vezes a carne de frango, come o peixe, mas tem dificuldade de comer a carne de gado. Então, a gente consegue, dentro da nutrição, trabalhar através do comportamento alimentar, né, algumas técnicas de comportamento alimentar para que ela vá introduzindo esse alimento. Então, a gente vai trabalhando, às vezes, dependendo, com a prática de com mudanças de textura. Então, depois a gente vai fazer uma oficina de alimentação, com que a criança manipule desses alimentos, que ela produza, digamos, que prepare esse alimento para ver a questão de cheiro, de sabor, de fazer parte daquilo para que eu possa comer, né? A gente pode trabalhar a questão também, muitas vezes, assim, emocional, digamos assim, esse alimento eu vou fazer com carinho para alguém que eu goste, então eu tenho que provar. Então, a gente consegue fazer isso, mas não é, muitas vezes, as pessoas assim, não, eu vou na nutricionista porque eu preciso de uma lista exatamente daquilo que a criança precisa comer, porque ela já tem alguma característica de seletividade, e aí ela vai prejudicar a questão
cognitiva e eu preciso, então, quem sabe, de um suplemento, de uma vitamina. E não, e é uma questão de transformação e de comportamento. Então, a gente precisa fazer como se fosse uma terapia nutricional. A gente vai trabalhando isso aos poucos, né? Para que a gente consiga colocar esses alimentos. Pode falar. Comida sempre gera discussão, né? Eu ia complementar dizendo, né, da importância que tem não apenas a terapia dentro do ambiente clínico, mas da família também chamar para o preparo, né? O quanto é bacana, prazeroso, e o quanto cria memórias afetivas preparar uma refeição com os pais, né? Eu brinco muito no consultório com as famílias que a gente ensina matemática na cozinha de casa. Quando a gente diz a mãe vai preparando o jantar, tu vai lá, põe um prato para cada um, né? Enquanto o filho está fazendo isso, ele está fazendo relação termo-termo. Somos quatro pratos, né? E enquanto ele está fazendo isso, ele está sentindo o cheirinho da comida preparada pela mãe, ele está vendo as cores dessa refeição sendo preparada. Então, chamar também os filhos para esse momento do preparo também é uma coisa que eu acho muito bacana. E às vezes a família acaba não fazendo isso, né? Entendendo como é trabalhoso, mas na verdade, sob o ponto de vista, às vezes, da criança, isso é prazeroso. A gente vê que quando a criança faz atividades que tem muito a ver com o manuseio, né? Com as motricidades finas, com esse trabalho, assim, desde os trabalhos de escola, que a gente vê o prazer que as crianças têm, e também o prazer que ela tem também na hora de desenvolver um alimento de uma forma simples. Nós não vamos trabalhar com grandes forno, não é isso, né? Forno, fogão, faca, não é essa a questão. Mas trabalhar daqui um pouco assim, eu vou montar um sanduíche, né? Daqui a pouco deixa a criança montar esse sanduíche, né? Ah, mas ela não gosta de salada, ela não gosta de verdura. Será que ela não gosta? Quem sabe se ela fizer, será que ela não vai provar? Vai trabalhar a questão do interesse, né? Então, essa é uma coisa interessante. A questão também, por exemplo, principalmente do autismo, né? Tem uma questão também aí que é bem comportamental, que é a criação, às vezes, de rituais. A criação também por conta da inflexibilidade cognitiva deles. Então, eu tenho pacientes assim, na casa da avó ele come isso, 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 mas em casa ele não come. Aí ele vai na escola, ele come isso, 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 e é só isso que ele come na escola. Então ele cria, né? Então quando a gente vai também trabalhar isso, aí já chegam achando assim, ele é seletivo. Mas, por exemplo, como é que na escola ele come a maçã, ele come a banana, mas em casa não. Então isso não é uma questão de seletividade, isso é uma coisa comportamental, é uma questão comportamental. A gente precisa então fazer com que ele entenda a generalização, que ele não precisa comer a banana ou a maçã só na escola e também pode comer em casa, entendeu? Porque as famílias se confundem muito, né? Não tem como ele ser seletivo se ele come num ambiente e não come no outro. Ele é seletivo só num ambiente, não. né? E como que as mães que estão nos assistindo, porque essa pergunta pode vir para elas, como que elas ensinam, doutora, a generalização? Como que eu mudo esse comportamento? Porque às vezes, para nós como mães, nos falta esse conhecimento que vocês estão trazendo aqui. Como que eu mudo isso? Como que eu faço a vida ser um pouco mais amena, né, nesses casos? Porque a gente sabe que não é fácil. Será que ele, né, come na escola porque ele tem os outros amiguinhos ali? E aí é bem como a Kelly disse, né? Aí na hora que ele vai comer, não tem ninguém comendo com ele. Entendeu? Aí ele deixa de comer aquilo, né, porque ele tá sozinho. Então, será que se ela então cortar a banana e ela começa a comer, eu digo isso não só para crianças que têm um transtorno, mas qualquer outra criança. Se tu for perguntar para uma criança maior, né, o que que tu queres comer agora? Se tiver a possibilidade, ele vai muitas vezes pedir uma pizza para mim. Uhum, né? Mas eu vejo muito em casa também, né? Se eu pego uma maçã e eu começo a comer, e o meu menino vê, eu quero também. E aí come, né? Se o meu marido cansa de chegar, descascar uma laranja, começa a comer, e aí, sabe, a gente começa a comer junto, né? Então, às vezes, falta isso, falta o exemplo em casa, né?
a gente tem, eu também tenho muitos aqui, mas nesse ele não come fruta, mas também o pai não come, né? Mas também a mãe não come. Aí como é que a gente quer que a criança coma? Se ela não vê ninguém comer, né? As crianças, elas aprendem pelo exemplo, né? A gente o ensina, mas ele tem muita questão dos neurônios espelho, né? Que na primeira infância ali está em maior número, né? A gente tem ainda neurônios espelhos ao longo da vida, mas estar em maior número, principalmente na infância. Então, eles vão aprender com exemplo, né? Não adianta tu querer dizer para a criança que ela não pode bater, que ela não pode, né? Se tu vai lá e quando tu vai corrigir a criança, tu dá uma palmada, né? Como é que tu quer que a criança não chegue com um coleguinha também, dê uma palmada, se tu vai lá e tu corrige dessa forma, né? Tu não pode gritar, mas tu tá gritando com a criança para ela parar de gritar. Não tem como ele aprender se ele não vê o exemplo. Acho que isso da generalização ainda dá pra gente pensar, né? Come na avó e não come em casa, né? O que que tem na avó de diferente? Como é que eu Eu preparo? preparo, né? A avó tem um prato diferente, que isso também, né? Eu como no prato da avó, prata bota e não sei o quê. Ou a avó dá na boca e em casa não dá. O que que tem de diferente, né? Que a família busque olhar. O que que tem de diferente nesse espaço para o espaço da família, para tentar identificar e deixar o mais próximo possível. Isso vai ajudar a família e a criança a conseguir generalizar mais. E quando a seletividade ela passa do ponto, né? Chega um momento que daqui a pouco a criança precisa de nutrientes. Eu preciso suplementar isso? Como que eu observo? Em que momento eu tenho que fazer? Mas acho que a Nutri, né, começa. Podemos dividir, né? Eu vejo assim que hoje em dia a gente tem uma gama muito grande, assim, né, de vitaminas, de sais minerais, de suplementos, e tem muitas coisas que têm um cunho muito publicitário, muito de marketing dentro, né? Tem coisas muito boas que a gente pode utilizar, mas eu acho que tem que ser bem bem individualizada e sempre que possível, né, a gente tentar dosar esses minerais, essas vitaminas. Então, um simples exame de sangue, a gente às vezes consegue observar isso, porque senão fica meio que conversa de comadre, né? A Aline usou e aquilo lá deu certo, isso é né, usou, isso aqui deu certo. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com uma criança atípica, né? O pai e a mãe, eles já têm uma sobrecarga de pai e mãe, né? E aí vem mais essa questão que às vezes, muitas vezes, quem quer essa palavra atípica, então ela tenta buscar de diversas formas e de tentar deixar essa criança mais típica, né? E aí muitas vezes assim, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer uma terapia, vou na nutricionista, eu vou na psicóloga, eu vou na fono, eu vou boto essa criança na academia, né? Acho alguma coisa lá como um milagre, né? Para tentar fazer com que estimule. Então, eu acho que nesse primeiro momento, acho que é importante também alertar, primeiramente assim, ó, tu ter segurança no profissional que tá te dando essa informação. Bom, se for alguma questão ligada à seletividade, verificar se é uma seletividade mesmo. Tentamos das partes comportamentais e assim por diante. Não conseguimos. Eu acho que trabalhar com um profissional que daqui um pouco observe tudo isso, né? Daqui um pouco solicite algum exame para a gente ver se tem. Daqui um pouco a gente tem uma deficiência de ferro, que daqui um pouco está deixando essa criança mais para baixo, mais sonolenta, né? É uma medicação que está usando. Não, às vezes é uma carência nutricional, né? É uma coisa simples de se resolver, né? Então, às vezes é uma carência de ferro. A gente, às vezes, tem uma carência, por exemplo, a criança que tem um intestino mais preso, né? Faz cocô uma vez por semana. Daqui um pouco a gente tem que melhorar essa questão do intestino. Então, trabalhar daqui um pouco com pré-bióticos, com probióticos, que não necessariamente seja uma suplementação pesada, que a gente vê de múltiplos suplementos, mas trabalhar com esse sentido, melhorar esse trato gastrointestinal. Porque é importante que a gente diga aqui, desculpa te interromper, mas não existe evidência científica
que a criança com autismo ou com TDAH tenha que fazer suplemento disso, daquilo outro, não tem que tomar ômega 3, vitamina D, não sei quantas mil unidades, nananana. Não existe. Por quê? Porque é uma questão individual. A gente tem que entender o contexto, não é um padrão. Não existe uma assim, é uma suplementação, como você mesmo disse, não existe uma suplementação exata para isso. E a gente vê muita publicidade em cima disso. Eu preciso suplementar, um exemplo que é sempre muito em voga, a vitamina D. Né? Então a gente está num lugar aqui que às vezes não pega muito sol, que a criança não fica doente de pães, não está cheio de roupa, né? É inverno, né? Então, assim, tem que suplementar e às vezes, muitas vezes, altas doses e a gente vê uma toxicidade nisso. Então, isso é uma coisa importante, né? Quando o pai e a mãe vê essa questão e vê alguma característica que tem alguma carência nutricional, eu acho que a suplementação funciona, né? E aí a gente tem que fazer, se a gente for possível, fazer alguns exames que são exames básicos de rotina, digamos, da infância, e aí doses personalizadas para a faixa etária, para o peso dessa criança, porque isso também é importante, porque não é pela idade, sim pelo peso que a gente trabalha, e aí identificar coisas específicas. Mas bem como a doutora Marcela falou, assim, não existe algo assim, existe um polivitamínico que é um salvador. Não, tá? Mas eu acho que existem coisas assim e a gente pode suplementar sim. Né? Por isso que é muito importante a questão da multidisciplinaridade nesses casos, principalmente, né? Eu acho que para tudo hoje em dia é fundamental que a gente tenha um equilíbrio, né? Um acompanhamento de várias áreas. Nesses casos de transtornos de neurodesenvolvimento, eu acredito que mais ainda, até para evitar alguns excessos ou talvez até o uso, e aí a doutora é quem vai dizer se sim ou não, de medicamentos que talvez não sejam necessários em algumas idades, em alguns momentos, porque eu acredito também pela dificuldade das mães, que muitas vezes tem aquela coisa que, aquele conforto, talvez eu vou estar fazendo bem se eu medicar o meu filho. Mas será que ele vai precisar mesmo? Será que eu não preciso avaliar tudo isso? A escola, se é uma dificuldade ou é um transtorno mesmo, a alimentação, os marcos. O que fazer, doutor? O que fazer? Ótimo. Bom, com relação à medicação, é bem individualizado. O que a gente precisa entender é que medicação, por exemplo, para o autismo, a gente não tem. Não existe medicação específica para o autismo, né? Se a gente parte que ele é uma alteração do comportamento, né? Do neurodesenvolvimento, que vai afetar a comunicação, a socialização, a questão de um comportamento mais restrito, né? Não existe medicação para isso. A gente vai medicar dependendo de comorbidades, né? Por exemplo, se esse meu comportamento repetitivo é algo em que a criança, por exemplo, está se mordendo, está se batendo, né? Está batendo com a cabeça na parede. Eu não vou deixar, eu não posso deixar essa criança estar se machucando. Então, é um sintoma muito grave, está trazendo risco para minha criança. Então, nesses casos, tem indicação, né, da gente iniciar com uma medicação associado às intervenções, tá? Só que o que a gente vê muitas vezes, tá? É uma inversão também, né? De crianças que têm condições que com a terapia, uma terapia mais intensiva, ela vai conseguir melhorar, ela vai conseguir evoluir, mas alguns profissionais acham que se der um remedinho vai ser mais rápido, entendeu? Mas a gente está falando de uma criança que vai ser exposta a medicações que vão ter ação no sistema nervoso central. Então, quanto eu puder segurar, se eu não tenho sintomas, né, que estão trazendo risco para essa criança, eu vou investir em terapia, né, de qualidade, em terapia intensiva, para que ele então consiga adquirir, né? Porque nas questões também é bem isso tanto no autismo, né, até também no TDAH, porque os pais até eles têm muito mais resistência em medicar, né, do que não medicar, tá. Então muitos chegam assim: "Ai doutora, ele tem TDAH, eu vou ter que dar remédio?".
né, eu não queria medicar. Então, assim, dependendo da intensidade dos sintomas desse paciente, dos prejuízos que esse paciente está tendo, pode ser que realmente a gente não precise medicar, não é igual, né, igual a medicação. Não, né, ele já fez as intervenções necessárias, né, ele está fazendo uma atividade física, então, assim, as pessoas não a atividade física ela é extremamente importante, sabe. E às vezes eles dizem assim: "Ah, não, mas ele anda de bicicleta, ele corre", né, mas isso não é uma atividade, né, física. Então, ele precisa de uma atividade que seja regular, né, que tenha um objetivo. Então, a gente precisa inserir essa criança em um esporte, né. Geralmente crianças acabam indo mais para o esporte ou pra dança, ele precisa ter algo Atividade de grupo, né? né, uma atividade que seja regular, uma atividade em grupo, que a gente também consegue muitas vezes estimular a socialização ali naquela atividade que tem muito mais prazer, né. Então a gente pode associar isso à rotina. E às vezes os pais acham que não, que só, sabe, "Ah, não, mas ele corre, sabe, ele anda de bicicleta", e às vezes só isso não é o suficiente. Eu acho que é importante também pontuar nesse caso da medicação, né, uma coisa que a gente falava antes, né, a importância de tem de confiar no profissional que está atendendo o filho, né. Eu acho que toda família tem direito a buscar mais de Sim. opinião, não concordei não com a medicação que foi prescrita pela doutora, vou ir em outro médico para ter certeza, acho que super válido, e se a família tem dúvidas, né. Mas uma vez que a família confia nesse profissional, é importante também ela seguir o tratamento. Que às vezes na ponta, a gente que faz A terapia. a intervenção, e que a gente percebe? Tem médico que às vezes, receitou uma medicação para poder acalmar essa criança, para que a gente possa intervir com ela, porque às vezes existem casos que de fato a gente não consegue acessar, se a criança não está medicada, se um comportamento é mais, Intenso, né, e de risco. aí se a médica ou o médico, né, interviu com a medicação e a família fica com receio e não dá, às vezes a gente também não consegue desenvolver a criança na intervenção, na terapia. Então ajuda fundamental que a família se sinta confiante e segura no profissional que ela escolhe para tratar o filho, né. Eu acho que isso é E importante. busca informação, né, pergunta, tipo: "Tô com dúvida", sabe. "Ah, olha, não tô me sentindo segura, por que que eu vou dar a medicação?". Questiona. E o Qual que é a compulsão, ação? Marcela, olha só, não deu certo. certo. Ou É. ele ficou assim, ele ficou assado, esse retorno, para que possa fazer o ajuste, porque a medicação não é a roupa que tu veste sai, né. Cada organismo reage de uma forma, às vezes o médico medica uma mesma medicação 2 e vai gastou também diferente Uhum. nos 2. Então, assim, é importante esse retorno, essa retomada para acompanhamento, quando muda o peso, né. Também não é uma medicação que não consegue, às vezes, Manter a mesma dose. Às vezes né. acontece do paciente vir, tu começa com a medicação, passaram-se 1 ano ali e volta, não tá mais funcionando, porque mas assim, não teve um acompanhamento. A partir de quando que não funcionou? Desde sempre, né? Foi há 1 mês atrás que passou a não funcionar, para te entender, né? Então é realmente bem importante essa questão do acompanhamento, né? E tentar manter esse acompanhamento conforme a orientação. Ah, tem que ser daqui 30 dias, tem que ser daqui 2 meses, tem que ser, né, daqui 6 meses, dá para voltar, testar. Até porque a criança está em desenvolvimento, então tem mudanças, né? Uhum. E eu, a Marcela eu sei, né, e conheço neuropediatras que jamais inseriam uma medicação se de fato não fosse necessário. Por isso a importância de confiar, né, É. e de buscar informações sobre o profissional que está atendendo o filho, né. Porque, às vezes a gente fica enquanto família, né, inseguro, né, como família, inseguro. Sabe que eu recebi uma vez um paciente que tomava 6 doses de medicação, de uma medicação, 6 doses de Ritalina. Eu tomava 6 comprimidos de Ritalina num dia, 2 de manhã, 2 de meio-dia, 2 de tarde.
A família chegou, a mãe chegou para a criança, ela me contou isso, eu disse: "Nossa, amanhã tu traz ela sem a medicação para mim atender", porque eu operei, né, a criança estalou as cortinas do meu consultório, né. Eu de fato precisava, mas aí eu, na época, não entendia. E o que que eu fiz? Eu fui estudar sobre isso, né. Eu fiz um uso sobre farmacologia para entender por que que ela precisava tomar aquilo. Então, assim, com o médico estava certo, né, naquele momento o médico estava certo, que era isso que ele precisava, né. Claro, com a intervenção, com a terapia, ele foi melhorando, né, Deu para diminuir. diminuiu, né, conseguiu evoluir nesse processo, mas a importância que tem, né, de seguir a E recomendação. trazer isso para a escola também, né? Porque além de acompanhar em casa como a criança está se comportando com o medicamento, também conversar com a escola para entender, porque são comportamentos diferentes, né? Necessidades diferentes em cada ambiente. E nós temos, infelizmente, ainda algumas famílias, isso tem diminuído com o tempo e com momentos como esse em que a gente discute, né, leva conhecimento para as famílias, preconceito que se tem, mas muitas famílias ainda têm restrição em contar do diagnóstico do filho ou que o filho faz uso de uma medicação para a escola. E que a escola precisa saber. Muitos profissionais dizem: "Ah, a escola não precisa saber", né. Mas quando o comportamento do aluno, por exemplo, faz uso de uma medicação para atenção, né, ele faz uso daquela medicação. E se a escola tem conhecimento disso, ela é capaz de observar quando, por exemplo, dia após dia, essa medicação não está fazendo efeito. Ou faz efeito até um período e não faz mais, né, porque às vezes na questão do TDAH, muitas vezes eles usam medicação para a demanda, ali para o período da escola. Então se né, a escola não sabe, né, a professora não sabe como que vai, sabe, ser avaliado realmente isso, né. O que eu entendo que precisa, né, ter é a questão do respeito, né, e se a família não quer, né, por exemplo, que todos saibam sobre a condição da criança, ou do uso ou não da medicação, porque a gente sabe que realmente existe preconceito: "Ah, aquele ali usa remédio", né, aquele ali já taxam de alguma forma, existe. Hã, mas então o professor ele precisa manter o sigilo também, claro, né, não porque também já aconteceu de famílias chegarem aqui, né, se queixando que o professor: "Ah, tu não tomou o teu remedinho hoje?". Isso é inadmissível, né, de acontecer, isso não pode acontecer de forma alguma, né. Eu tenho pacientes que já são maiores e que eles não querem que todo mundo saiba que ele tem TDAH ou que ele toma medicação, e é um direito dele. Claro que sim. E é importante isso, né. E eu sempre parto do pressuposto de que uma boa conversa entre família e escola Uhum. é o melhor caminho sempre, né. Então poder ouvir a família: "Não, eu não gostaria", ok, então a professora apenas pedir, né, esse sigilo para a professora, e se faça esse olhar atento, não há nada Uma exposição, né. que, né, que seja feito esse tipo de trabalho junto. Então, eu penso que é importante que a escola saiba para poder fazer o monitoramento. Se nós pensarmos em algumas medicações para o TDAH, funcionam só no período escolar. Se a família medicou, foi para a escola e volta no final da tarde, tem que a maioria das Uhum. crianças ainda, eles estudam, às vezes, num período integral, por exemplo, né, que fica 8 horas na escola, a família não vai saber se a medicação tá ou fazendo efeito, quem vai saber é a escola. Então, assim, é preciso esse diálogo, né, quando isso ocorre. Mas é necessário também que a escola se porte como profissional, sabe ouvir, né, e mantenha, assim, a discrição sobre esses casos, né. Até também porque a escola precisa fazer adaptações, né, se a escola não está a par do diagnóstico da criança, como é que ela vai adaptar? Ela não sabe, ela não vai conseguir fazer as adaptações.
E dependendo da situação, a criança precisa de uma adaptação, né, ela precisa ser colocada num local específico, ela precisa, às vezes, ter o acompanhamento de um monitor, ela precisa de um suporte, por exemplo, na hora da prova, né, um leitor, por exemplo, na hora da prova, ser feita a prova numa sala, né, separada, porque muito ruído, ela acaba se distraindo muito e mesmo usando a medicação não é o suficiente, né. Aham, também. A organização das questões numa mesma página, porque muitos, por exemplo, autistas ou com TDAH, né, botam um pedaço da questão numa folha, ele vai virar para fazer na outra folha, já é folha, né? Então, detalhes assim que a escola facilmente ajusta, mas que ela vai conseguir ajustar se ela sabe. O grande recado que fica aqui para mim dessa nossa conversa é diagnóstico precoce. Quanto antes a gente diagnosticar, menor será o impacto ao longo da vida, tanto na questão nutricional, quanto na questão do próprio neurodesenvolvimento e na questão do impacto da aprendizagem, né? Eu gostaria então que vocês, cada uma na sua área, deixasse um recado, né? Dessa importância de descobrir o quanto antes, de estar ligado aos marcos, à observação da criança, né? Quem começa? Bom, o que eu posso dizer para, né, as famílias, tá? A mãe, eu digo a mãe porque é o cuidador mais próximo, né, da criança, mas assim, aquele cuidador que é mais próximo, mas a mãe, como tem a questão do sexto sentido, né, e eu falo na questão de que eu recebo as famílias aqui, 95% das famílias que vêm aqui no consultório, a mãe insistiu, né, quando parte da família, a mãe insistiu pela avaliação. Porque os pais, eles parece que não conseguem ter essa percepção, o pai, né, a figura paterna. E muitos chegam aqui dizendo: "Ah, isso é coisa da cabeça da mãe, a mãe não, né, ela tá vendo coisa", né. Mas assim, a preocupação familiar, né, e a materna principalmente, a gente precisa ouvir. A gente precisa dar ouvido, sabe, para essa mãe, a gente precisa, entender qual que é a angústia dela para, né, avaliar e ver se realmente tem algum fundamento ou não. Mas eu digo para ti que quase sempre elas estão certas, tá? Bem poucas que realmente não estão. Então, a mãe ela tem um olhar mais cuidadoso, assim, né? E com tanta informação, hoje em dia, ela enxerga, né? Ela enxerga além. E aí, quando tu tá diante de uma queixa, não digo nem só aqui no meu consultório, ou o pediatra, né, quem está fazendo o atendimento dessa criança, escuta. Antes de achar que a mãe é louca, né, que toda mãe é meio louca mesmo, eu digo por experiência própria. Então, assim, escuta, analisa primeiro, para depois invalidar, né, essa desconfiança. Até porque eu acho que o preconceito, ele existe, né? E quando alguém diz isso, né, e vindo da mãe, às vezes tem um peso bem maior, né? E aí isso é passível de acontecer realmente, eu imagino, né? Que eu posso dizer, então, para as famílias ser presente, que já falamos, né? A importância que tem de acompanhar a vida escolar da filha desde muito precoce, desde muito pequenininho, né? Quando a gente acompanha o filho no trabalhinho, lá na educação infantil, quando a gente acompanha o filho na alfabetização, que a gente vê que ele está com dificuldades de identificar as letras, os números, quando a gente percebe como ele faz o tema, como ele pega no lápis, né? Se ele pega no lápis do jeitinho correto para pintar, como que ele recorta, a importância que tem desta presença. Não só para observar se o filho está conseguindo fazer, se ele faz as tarefas direitinho, se ele tem prazer em fazer, mas também para que ele sinta a importância que a família dá para esse momento, né? A família que senta para fazer um tema com o filho está dizendo para ele assim: isso é importante. Aprender é importante, ler é importante, escrever é importante. Então, quando a gente valida a educação de fato,
eu olho, assim, para as crianças que chegam, e eu sei quando as mães estudam com os filhos, porque elas chegam e dizem assim: "Olha, olha, Josi, eles sabem escrever, mas ele não consegue ler, porque quando ele olha para a letra e diz 'A' no lugar do sonzinho, ele vai dizendo só o nome das letras". Então a mãe que sabe dizer isso é uma mãe que senta para fazer o tema. E quando eu vou trabalhar com esse aluno, como ela sabe e faz o tema com ele trabalha comigo de um jeito diferente, porque ele sabe que isso tem importância para a família onde ele está inserido. Então ser presente na vida escolar dos filhos é algo muito, muito importante para a gente, enquanto pai e mãe, e para eles, sobretudo. E para a escola, eu gostaria de dizer que cada vez mais a gente recebe encaminhamentos, e quando a gente olha para o aluno que vem encaminhado para avaliação, muitas vezes, de fato, ali a gente encontra alguma dificuldade ou algum transtorno. Mas é importante, antes da gente pensar que esse aluno tem de fato um transtorno, que isso pode sim ser uma dificuldade. Que eu tente ensiná-lo de formas diferentes, que eu sente com pares educativos, que eu troque quem está sentadinho do lado dele por outro colega, para tentar fazer com que ele olhe e se espelhe nesse colega que está do lado, mas também que ele possa ir se sentindo pertencente deste grupo e entendendo que esse momento que ele está tendo dificuldade, pode passar, que ele pode entender esse conteúdo e se ele não aprender, ele vai ter todo o suporte da turma com ele. Crianças que crescem incluídas na mesma turma, aprendem a ser, mais sensíveis ao desenvolvimento do outro. A escola, gente, ela não é um lugar de corrida contra o tempo. É um lugar de nós construirmos a aprendizagem. É um lugar da gente ensinar o aluno a olhar para o conteúdo com prazer. E isso tem que ser feito, para o aluno que tem dificuldade, para o aluno que tem transtorno, para o aluno típico, né. A escola precisa ser esse espaço, né. Eu amo a escola, tanto que estou lá até hoje, né. Então, eu olho para a escola e entendo que é um lugar onde a gente tem sim que ser feliz. Nós, professores, sermos felizes no espaço em que estamos, assim como os nossos alunos. Belo desafio. Dias de hoje, né, em que a a aprendizagem das crianças está muito diferente, né, eles têm interesses, assim, como eles têm vídeos e, né, então aquela aula mais tradicional, não prende mais tanta atenção deles, né. Então é um desafio para a escola também, né, como inovar, como chamar mais essas crianças. Mas eu vejo que isso também é muito da família também, né, porque, por exemplo, eu sempre amei estudar, né, eu sempre gostei mesmo de ler, de estudar, de saber, de pesquisar. Eu tenho uma mãe que me instigou isso. Eu tenho uma mãe que fez, depois de pós-graduação, sabe, então eu vi uma mãe que estava sempre estudando, uma mãe que estava sempre buscando. Então, uma tia que também sempre estava ali, sabe, fazendo curso e indo atrás, então não tinha como ser diferente. Tinha o exemplo, né, a minha escola também, Então, né, ensinar a valorização, né, nossa sala de sentar e dizer isso é importante ter. Uhum. Então, o modelo, né, algumas famílias não têm esse modelo, mas as assim que não têm também está sendo importante se tendem a fazer isso. Sim, mas a minha mãe veio de por exemplo, ela sempre buscou assim, mas a minha avó era praticamente analfabeta, entendeu? Ela aprendeu a ler quando adulta e ela conseguiu chegar, né, meu avô também era um autodidata extremamente inteligente que aprendia a tocar ele se determinava, ia lá e aprendia a tocar acordeon, não sei, né, então tem essa questão, a família precisa e a gente precisa conversar com nossos filhos: "Por que que tu vai para a escola?", né. Esses dias o meu menino: "Ai, mas por que que eu tenho que ir para a escola todo dia?". Eu vou te dizer, isso da escola sobre este hoje está com os dias contados, mas isso é para outro podcast, né, porque
Eu acredito que sim, porque, né, ouvindo vocês comentar, eu vejo assim mesmo que as crianças, né, elas têm muito estímulo. Então elas têm uma vez vamos falar da nossa geração, assim, né, tinha muito a questão da televisão, então tu tinha o desenho, tu tinha horários pra televisão, tinha horários de desenho, né. E aí você ia na escola e aquela escola ela era atrativa porque era um mundo diferente, você conhecia mundos diferentes que fora do teu ambiente da casa, né, daquele teu convívio. E hoje não, a criança tem estímulos diários dentro de casa, então a escola tem que ser algo muito diferente, para senão eu não vou querer ir. E senão se torna algo monótono, maçante, né. Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, era esses dias eu conversando com a minha filha, né, trazendo as nossas experiências maternas, que eu acho que é importante também, porque não somos seres, né, digamos, profissionais e não tem como, né. E uma coisa que me chamou muita atenção, esses dias eu conversando e ela me disse assim: eu não tô cansada hoje. Ela estava voltando da escola e ela estava conversando, eu disse: "Mas tu não conversou na escola, tu não fez nada, tu não, né, tu não tá cansada, gastou viu, sem energia, né". E ela dizia: "Eu tenho fome", e daí eu disse: "Mas tu por que não comeu na aula?". Não dá tempo de comer na aula, ela sempre me diz isso, que na escola não dá tempo, que tem que fazer outras atividades. E aí eu disse assim pra ela: "Mas o que que vocês fazem nessa escola que não dá tempo de fazer as coisas?". "Mãe, eu vou te falar uma coisa, ó, é isso aqui de parquinho e isso aqui de careta". Assim, e aí a percepção que a criança tem, né, então assim, daqui um pouco, aquele momento da escola já não é mais interessante, porque eu tenho às vezes que, claro, o professor ele tem que ter a questão da rotina, da disciplina, né, ele tem isso é importante, mas, que às vezes em casa também tem, então fica às vezes maçante pra criança, mas assim, aquele momento da criança, assim, de digamos assim, daqui um pouco de brincar, de interagir com o outro, né, e o professor, assim, tem, né, diversas personalidades ali, então, assim, isso me chama muita atenção, né, esse tempo de cadeira. Ah, adorei. Não, por isso que eu defendo 4 anos. Eu defendo que os recreios da escola tinham que ser 60 minutos, gente. É, e eles iam aprender muito mais, eles iam socializar mais, gastar mais energia, brincar, sabe? O quanto que eles aprendem, gente, na hora dos intervalos, né? Das horas do recreio. Elas não trabalham na escola. Quantos monitores nós vamos precisar, pessoal, para 60 minutos de recreio? Vamos pensar que nós vamos precisar de muitos monitores, né? Mas assim, Gente, às vezes não dá. Aí eles têm que escolher 20 minutos. Tu acha que eu ia comer se eu tivesse 20 minutos só de intervalo? mas é porque nos anos de Vocês adoram o Antônio Marcelo. nos anos de viagem, geralmente a escola dá um tempo para eles lancharem e depois eles têm um tempo de brincadeira. É, mas eu acho que Não é o mesmo. Mas agora, voltando a essa questão da escola, que eu acho que é um ambiente interessante, e trazendo a questão da alimentação, uma das coisas que me chama muito a atenção é, às vezes, os horários que a gente tem da alimentação, né? E aí, eu há muitos anos trabalhei também com a parte de escola, então eu tenho essa vivência da escola, e uma coisa assim, que a gente sabe que é um desafio para o professor estar ali, então assim, com crianças típicas, atípicas, com transtornos, com diversas situações, né? Porque criança, ou seja, com pessoas que são seres exploradores e estão em fase de desenvolvimento, de conhecimento e assim por diante. E aí uma das coisas que eu sempre muito questionei é essa questão do tempo para comer, né. Então assim, a escola ela claro, ela tem que ter as rotinas, ela tem tempo para isso, ela tem tempo para né, para atividade, tempo para recreio, tanto é que tem a ver com a questão da organização, mas o tempo para comer às vezes é colocado às vezes como o menor tempo de todos, né. E aí tu começa a estimular outras questões que daí trabalhamos em outro momento que né, mas assim, por exemplo, tu ter 10 minutos para fazer um lanche, às vezes é pouco tempo. Pra tu trabalhar A todas as criança tem a questões. sua velocidade. Tem a sua velocidade, tem, né, e tem essa questão do interagir, né, então assim, o tempo pra gente sentar e degustar aquele alimento, ele vai além dos 10 minutos. Mas, tá, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar.
E o tempo para eu olhar se o lanche do colega é melhor que o meu, o que o fulano trouxe, né? As estratégias que tu tem que fazer para de repente trocar o teu lanche. Eu me aproximo porque eu quero comer aquela comida lá. São vários questionamentos. Muito tempo de cadeira, né? É muito tempo de cadeira. Alguma consideração final, fora o fato de que há muito ainda que falar? Eu acho que realmente é muito pano para manga, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui e deixar um convite para quem nos assiste, nos acompanha, que siga ligado aqui no canal do INC no YouTube, porque a gente vai fazer mais podcasts deste assunto. A gente vai falar de TEA, de autismo, de TDAH, do que significa cada uma dessas siglas, o impacto delas na escola, no desenvolvimento, na alimentação e muito ainda. Então, se você tem dúvidas, ficou interessado nesse assunto, quer compartilhar com alguém, manda esses questionamentos para a gente e acompanhe os próximos episódios aqui do nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até o próximo.